Olá, alunos! Bem-vindos a essa segunda semana de atividades da plataforma de gerenciamento de banco de dados estatísticos com o LibreOffice Base. Nesta semana, nós vamos criar um banco de dados estatístico com informações usando como base os dados do último censo do IBGE por estado no Brasil. Então, vamos começar criando o banco de dados. E aí vamos verificar quais informações a gente insere dentro desse banco de dados. Então abram o LibreOffice Base, clicando no menu iniciar ou simplesmente clicando aqui na área de trabalho, LibreOffice, e clicando posteriormente no Base, no ícone Base. Então aqui, o primeiro passo, como já vimos antes, criar um novo banco de dados. Clica em próximo. Registro do banco de dados, sim, mantém selecionado. Não modifiquem nada aqui nessa janela. Clique em concluir. Agora ele vai perguntar onde que vocês querem salvar o arquivo do banco de dados. Vamos salvar aqui no desktop, como havia falado anteriormente. Vamos deixar padrão, salvar sempre no desktop. Vamos salvar com o nome atividade 2. Digita atividade 2 e clica em salvar. Então ele criou, né, o nosso banco de dados. Então vamos criar aqui a tabela do banco de dados. Criar tabela no editor. Então, como nós vamos montar um banco de dados, vamos começar criando um banco de dados simples, né, para construir algumas consultas de soma, de média. Vamos usar como base as informações do IBGE, do site do IBGE Cidades. Acessem pelo navegador da internet, o navegador que vocês utilizarem. Aqui eu estou utilizando o Chrome, o site www.ibge.gov.br/estadosat e apertem Enter. Quando vocês derem Enter, vocês vão acessar o site do IBGE com estatísticas por estado. Clique no estado do Paraná, que ele vai mostrar aqui, no caso, algumas informações gerais do estado do Paraná. Aqui você tem todo um ramo de informações estatísticas que o IBGE coleta, não só a partir do censo, mas também a partir de fontes de terceiro, como o PNAD, por exemplo, sobre as informações gerais de cada estado. Nós vamos montar um banco de dados só com duas informações. Vamos colocar aqui um banco com população de 2010 e densidade demográfica dentro do nosso banco. Então aqui nós vamos definir os campos aqui no nosso banco de dados. Voltem lá em atividade 2, onde nós estamos montando a tabela do banco de dados. Então, como eu já havia explicado antes, a primeira informação que você cria dentro da tabela do banco de dados é o ID, o identificador, que é uma informação que vocês nunca vão mexer, é uma informação que o sistema exige que tenha. Então, ali, primeira linha, escrevam ID. Tipo de campo. Então, aqui ele está como texto. O ID ele tem que ser um campo numérico. Então, selecione aqui o integer. E não esqueça aqui, o valor automático ele está como não. Coloque em sim. Feito isso, pode clicar aqui na próxima linha, que ele vai automaticamente já reconhecer como sendo uma chave primária. Então esse campo aqui é um campo do sistema, nós nunca vamos mexer, mas ele sempre tem que ter em cada tabela que vocês criarem. Então o próximo campo, vamos colocar aqui o nome do população do estado. População total. Vamos colocar um campo como sendo campo numérico. Coloquem quando for número inteiro, integer. Se for um número com vírgula, pode ser coloque ou um number ou double. Eu utilizo sempre o double. Então deixem aqui integer, porque não vai ter número quebrado. O valor automático mantém como não. Densidade populacional também vamos colocar. Densidade demográfica, né?
Então, densidade demográfica. A densidade ela pode dar um número quebrado. Vamos verificar aqui, ó. Por exemplo, a densidade demográfica do estado do Paraná, ele deu 52,4. Então, vou voltar aqui para a tabela. Eu vou colocar então um campo. Vou selecionar aqui o campo double. Entrada obrigatória também não. E um outro campo que é o nome do estado. Então escrevo ali estado. Tipo de campo, ele tem que ser um texto. Então mantém text varchar. Okay? Tamanho, 100 caracteres. Não vai ter nenhum estado com mais do que 100 caracteres. Então dá para manter esses 100 caracteres. Então clica aqui na opção salvar. E o nome da tabela coloque em estatística estados Brasil. E clica em OK. Podem fechar essa tabela. O editor para criação do formulário. Voltem ali no banco de dados. Então vejam que em tabelas já está criada uma tabela estatística estados Brasil. Ok? Então vamos criar um formulário para estar alimentando essa tabela. Então clique aqui em formulário. E aí criar o formulário. Não, assistente de formulário. As informações que nós vamos colocar são praticamente todas, menos o ID, que ele vai ser automático, então não tem necessidade de estar no formulário. Então seleciona todos eles e clica aqui na opção inserir. E vai em avançar. Clica em avançar novamente. Seleciona a opção aqui que vocês querem do formulário. Selecionei esse aqui, tanto faz. Fica no critério de cada um. Clica em avançar. Avançar novamente. Escolhe o formato. Vou colocar aqui cinza. A cor, né, do fundo praticamente, né, basicamente do formulário. Clica em avançar. Nome do formulário. Então digita aqui formulário Estatística Estados Brasil. Deixa selecionado trabalhar com o formulário, clica em concluir. Agora eu quero que vocês acessem o site ali do IBGE, mantenham aberta essa página, essa janela, vão aqui nos estados e vão estado por estado consultando as informações e preenchendo o formulário. Eu vou preencher aqui por exemplo, o estado do Paraná. Então, Paraná, nome do estado, Paraná. População total. Volto lá, verifico qual que é a população total. 10.444.526. 10 milhões. Esqueci o valor. 444.000. Não coloquem o ponto. Esse ponto que eles colocam aqui é apenas para facilitar a nossa leitura. Ele não existe na matemática. Então é 10.444.526. Então o ponto nunca coloque. Sempre preencha um valor inteiro. Densidade demográfica. 52,4. 52,4. Preenchido, vai aqui, ó, clica em próximo e volta aqui em estados e clica no próximo estado. Então vão indo de estado por estado e preenchendo, copiando as informações e preenchendo aqui. Então vamos lá para o próximo estado e preencham. Eu vou pular essa parte, eu vou dar uma pausada aqui no vídeo para estar preenchendo, para não perder tempo no vídeo. Enquanto isso, vocês pausem o vídeo e também vão preenchendo aí na casa de vocês, no banco de dados de vocês, ok? Certo, preenchido com todos os estados brasileiros. Observem aqui, preenchi. Aqui eu voltei para o registro 1 de 26. Então aqui está a população total, a densidade demográfica e o nome do estado. Vamos fechar aqui o formulário.
porque nós não vamos mais usá-lo. Cliquem aqui em salvar, não esqueçam. E agora vamos começar a montar uma consulta simples e algumas consultas simples, e aí depois vamos exportar essas consultas, os resultados das consultas, para uma planilha eletrônica para montar um gráfico ali pelo menos. Então clique em criar consulta no editor. Clique aqui em adicionar, né, a planilha, a tabela, né, estatística estados Brasil. Então ela vai aparecer aqui. Clica em fechar. Então vamos criar uma primeira estatística. Vamos tirar a média da população total do Brasil. Então clique aqui no campo, selecione aqui a população total. Clique aqui na tabela, selecione estatística estados do Brasil. E aqui função, vamos fazer uma soma primeiro. Selecione em soma. Agora clique aqui nesse ícone aqui, executar consulta, ou a tecla F5. Então aqui deu a soma total aqui temos a população total do Brasil. Observe que a coluna aqui, ele colocou sum, estados brasileiros, população total. A gente pode mudar o título aqui da coluna, mudando o nome aqui no Aliança. Então dá para colocar aqui população brasileira. E quando vocês clicarem novamente aqui em executar, ele vai mudar colocando o nome população brasileira. Então clique aqui em salvar e salve com o nome população brasileira. Clique em OK. Bom, já montamos essa consulta. Clique aqui em fechar ela. Então ela já está salva aqui, população brasileira. Clique aqui no disquete de salvar. Vamos criar uma outra consulta. Então clique aqui novamente em criar consulta no editor. Estatística estados Brasil, adicionar. Clique em fechar. Campo. Vamos colocar o mesmo campo, população total. Tabela estatística estados Brasil. Agora uma nova função. Vamos tirar a média da população por estado. A população brasileira, média por estado da população brasileira. Agora clica aqui em executar o F5. Então nós temos uma média aqui de 7 milhões de habitantes por estado. Então em Aliança, não esqueça aqui de vamos mudar o nome. Média da população por estado. Clica novamente ali em executar. Então ele mudou o título. Agora clica aqui em salvar a consulta. A nossa consulta vai se chamar média população por estado. Clique em OK. Podem fechar essa consulta. Vamos criar uma terceira consulta. Novamente adiciona a tabela. Clique em fechar. Vamos colocar o campo população total. Seleciona a tabela. Agora nós vamos colocar, vamos colocar aqui, vamos verificar qual que é o valor máximo da população brasileira. Qual que é onde que nós temos uma maior população. Clique em executar. O estado com maior população brasileira tem 41.901.219 habitantes. Nós precisamos saber qual estado que é. Vamos fazer uma outra consulta. Ao invés de
de pegar apenas esse valor máximo, vamos mudar aqui o campo. Vamos colocar aqui o campo, vamos adicionar aqui o campo nome do estado, né? Campo estado, a tabela estatística Estados Brasil, aqui sem função, e aqui em vez de valor máximo vamos colocar sem função também, só que vamos mandar classificar de forma decrescente. Vamos executar aqui. Então, o que nós temos? População total por estado, de forma decrescente por população total. Então, o estado que mais tem habitantes aqui no Brasil é São Paulo, com 41.901.219 habitantes, como a gente havia visto anteriormente. Aqui Minas Gerais em segundo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná. Então, ele classificou os estados por densidade populacional. Se eu mudar aqui, ó, tirar aqui, deixar não classificado e colocar aqui estados de forma decrescente, o que ele vai classificar? Por ordem alfabética decrescente. Mas vamos deixar ali decrescente por densidade, pela população total. Então deixa aqui, ó, mantendo sempre São Paulo em primeiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então clica em salvar. Coloque aí o nome da consulta, estados, população. Clica em OK e fecha a consulta. Então nós temos 3 consultas aqui. Vocês podem fazer várias consultas, podem criar uma consulta ali em relação à densidade demográfica. Nós não fizemos, mas vocês podem fazer, porque foi criada dentro do banco de dados. Enfim, conforme a quantidade de informações que você for colocando dentro da tabela ali do banco de dados, vocês podem montar várias consultas. Então vamos salvar o banco de dados e podem fechar esse banco de dados. Está salvo aqui na área de trabalho. Deixa eu fechar aqui o IBGE status. Então ele está salvo aqui, a atividade 2, que é o banco de dados com informações básicas dos estados do Brasil. Essa atividade 2, verifiquem lá na plataforma, ela tem o campo lá para vocês enviarem ela, que é enviar o banco de dados. Então vocês vão enviar 2 arquivos. Uma que é o banco de dados, que é essa atividade 2, que tem extensão .odb. Então vocês vão acessar a plataforma lá e vão verificar lá na atividade 2 que tem a opção de enviar o arquivo do banco de dados. Mas também eu vou pedir para vocês criarem um gráfico em relação a essas estatísticas. Então vamos abrir aqui o LibreOffice Calc, que é a planilha eletrônica como se fosse o Excel. Não adianta abrir no Excel, tem que ser o LibreOffice Calc. Eu vou aqui iniciar todos os programas, LibreOffice Calc, planilha eletrônica. Como que eu posso importar as informações da consulta para cá? Tem 2 opções, ou vocês abrem a consulta e selecionam as informações. Aqui eu vou abrir ela. Por exemplo, eu vou abrir uma consulta aqui. População, estados, população. Uma opção, selecionar aqui nesse quadradinho aqui do canto, clicar com o botão direito, copiar, volto lá na planilha e colar. Esta é uma opção. Nesta opção você teria que, eu vou deletar aqui, que eu vou mostrar de outra forma, não importar, que é muito mais fácil. Lembram lá quando vocês criaram o banco de dados e ele perguntou se vocês queriam, na hora que está criando o banco de dados, ele pergunta se você quer registrar o banco de dados? Então quando você registra, vocês podem acessar de qualquer parte do LibreOffice o banco de dados e as consultas. Basta apertar a tecla F4 do teclado. Então quando eu cliquei na tecla F4, observe que todos os bancos de dados que eu criei no meu computador e que salvei registrado, ele fica aparecendo aqui. Então aqui, ó, atividade 2. Clique aqui, ó, no maisinho. Vocês podem acessar tanto as tabelas quanto as consultas que vocês montaram. Então vamos acessar as consultas. Clique aqui para abrir consultas. Clique aqui em estados, população.
Vamos importar todas as 3 informações que a gente criou no banco de dados. Então aqui a primeira, população brasileira. Então cliquem aqui selecione aqui no cantinho, arrasta, mantém clicado e arrasta com o mouse. Ele duplicou aqui, eu vou deletar um, não tem problema. Então aqui nós temos a população brasileira de 1.183.043.043.078 habitantes. Então, essa aqui é a população brasileira. Vamos importar também a média da população por estado. Novamente, só clicar aqui, puxar com o mouse, arrastar e soltar aqui onde você quer que ele fique salvo. Opa, deu algum erro aqui, deixa eu voltar. Vou salvar aqui, copiar e colar em outro campo. Aí. Por algum motivo ele está duplicando as informações aqui, mas não tem problema. E a terceira consulta que a gente montou aqui em relação à população total por estado. Então clica aqui, arrasta e solta. Então aqui ele salvou. O último campo ele sempre está duplicando. Vamos deletar aqui o Roraima. Então vamos montar aqui um gráfico em relação à população por estado. Então selecione aqui estado, população total. E clique aqui no ícone gráfico. Vocês podem criar, tem várias opções aqui de gráfico. Vocês escolhem uma de barra, ou de coluna, ou de barra. Clica em próximo. Primeira linha como rótulo. A primeira linha como rótulo e vai dar um erro. Então clique aqui em cancelar. Isso porque a primeira coluna tem que ser o nome do estado. Então selecione aqui a população total, a coluna inteira. Clique em recortar. Cortar. Clique aqui na próxima, na coluna do lado direito e clique em colar. Okay? Então ele sempre tem que ser a coluna do lado esquerdo como sendo a coluna do rótulo. Feito isso, selecione aqui novamente essas informações e clique aqui em gráfico. Eu vou criar aqui um gráfico de barra. Clique em próximo. Vocês podem colocar aqui com aparência 3D. Tu faz apenas estético isso. Deixa aqui em caixa. Primeira linha como rótulo e primeira coluna como rótulo. Agora dá certo. Clica em próximo. Próximo. Aqui ele não precisa exibir, ele está colocando a legenda aqui. Mas não tem necessidade. Pode aqui deselecionar ou exibir legenda. Clica em concluir. Ele ficou um pouco embaralhado. Basta eu aumentar aqui o tamanho do gráfico. Ele deverá, ele vai desembaralhar. Dá para aumentar o gráfico. Ok. Então aqui o estado com maior população, São Paulo. Então ele montou um gráfico aqui mostrando que tem mais do que 40 milhões de habitantes em São Paulo. E aqui o segundo estado mais populoso, que é Minas Gerais, próximo dos 20 milhões de habitantes, com 19 mil habitantes. Então aqui eu consegui já montar um primeiro. Vocês conseguiram fazer uma primeira inter-relação entre informações estatísticas criadas em um banco de dados. Vocês montaram um banco de dados, alimentaram eles desse banco de dados utilizando uma fonte que é o site do IBGE. Essa fonte pode ser pode ser de qualquer local, né? No caso pode ser IBGE, mas também pode ser uma instituição pública onde vocês estejam fazendo uma pesquisa. Neste caso que a gente montou uma pesquisa rápida, né? Vocês preencheram ali dos estados de forma bem rápida, mas vocês podem estar montando uma pesquisa, salvando sempre o banco de dados, depois alimentando todo dia ele com novas informações,
e depois criar essas consultas e as estatísticas, gerar essas estatísticas, né? Então aqui foi só um exemplo simples, né, utilizando apenas uma informação que é da população total. Mas na próxima semana a gente vai estar cruzando já informações, vamos fazer um pouco mais complexo. Então salvem essa planilha aqui que vocês criaram, esse gráfico, e enviem ela para a plataforma. Daí semana que vem a gente vai estar fazendo uma coisa mais um pouco mais complexa, ok? Então clique aqui em salvar, salvem no desktop e salvem como planilha atividade 2. E aí clica em salvar. Então eu quero que vocês enviem essa planilha com essas 3 informações aqui: população brasileira, média da população por estado, aqui a população e o estado numa classificação pelos estados mais populosos, de forma decrescente. E aqui eu quero que vocês gerem esse gráfico, ok? Salvou, podem fechar, acessem a plataforma e verifiquem que na atividade da semana 2 vocês têm 2 campos para enviar 2 arquivos. O primeiro, vocês mandam o banco de dados que vocês geraram, atividade 2. E o segundo campo para enviar é a planilha, onde eu quero que vocês tenham as informações que vocês vão estar copiando e colando da consulta e o gráfico gerado. Okay? Então esses 2 arquivos aqui eu vou fazer a avaliação, verificar se vocês fizeram tudo certinho, montaram as consultas. E essa será a nota da segunda semana, né, que vai valer 30% a nota. Okay? Pratiquem mais, explorem o programa, montem outros bancos de dados, montem consultas. Não tenham medo em montar novas consultas, porque é só mexendo mesmo, praticando, que vocês vão absorver esse conhecimento, vocês vão aprender. Ok? Uma boa semana e até a próxima semana, próxima atividade.